Olá, muito bom dia, você ligadinho na nossa programação, a você sempre aqui conectado com a gente na SIC TV, sabadão, mais um Viver Bem, trazendo aí temáticas de qualidade de vida, bem-estar, saúde. A cada sábado a gente traz um novo tema, novos especialistas e discutimos aí assuntos importantes para te ajudar a ter acesso a uma informação clara, objetiva e verídica. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência. Então, vamos lá a mais um Viver Bem, porque no programa de hoje a gente vai falar da puberdade, que é uma fase marcada por transformações intensas no corpo, nas emoções e no comportamento. E não são apenas os filhos que passam por desafios nesse período. Os pais também enfrentam dúvidas, inseguranças e dificuldades para acompanhar tantas mudanças. Menstruação, crescimento alterado, alterações hormonais, tudo isso pode gerar questionamentos importantes. Então, como saber se está tudo dentro do esperado para a fase? Quando se preocupar e, principalmente, como manter um diálogo aberto, acolhedor e respeitoso com os filhos. Para falar sobre este assunto e trazer orientações, convidamos a médica pediatra, a doutora Amelina Kuroda, que é muito bem-vinda aqui conosco. Pode entrar, doutora. Tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa. Renata. Bom dia. Bom dia. Vamos sentar, doutora, para a gente conversar e entender sobre essa fase, né, a chamada puberdade. O que caracteriza, então, a puberdade, doutora? A puberdade é um processo que é caracterizada primeiramente pelo aparecimento dos caracteres sexuais primários. Na menina, é o aparecimento do broto mamário e o surgimento dos primeiros pelos pubianos. E no menino, é o aumento do volume testicular e o aumento peniano depois. Existe uma idade considerada padrão, normal, para esse início da puberdade? Existe. A puberdade, ela deve começar nas meninas entre 8 e 13 anos e nos meninos entre 9 e 14 anos. Qualquer alteração que não se encaixe dentro dessa faixa é considerada precoce ou tardia. Você já pontuou para a gente ali as principais características, né, dessa fase, doutora, mas quais são ali os primeiros sinais que ela está iniciando? O que aparece primeiro, normalmente? Bom, nas meninas, você vai ter o broto mamário, os pelos, também acontece um aumento de deposição de gordura no corpo, então a menina vai alargar o quadril, vai começar a ter curvas de mulher, né? Às vezes as axilas e as áreas genitais, elas começam a escurecer devido à alteração hormonal, surgimento de acne, crescimento aumentado, o humor também muda, né? A criança começa a não querer brincar, começa a ter já comportamento de adolescente, passando para a fase adulta. Nos meninos, vai ter a mudança bem intensa da região íntima, né, com um aumento do órgão genital, do testículo. A pele pode ficar mais fina, mais escura, às vezes mais avermelhada. E o menino vai passar por uma transformação intensa, ele vai virar um homem. Então, ele vai aumentar a musculatura, a massa magra, ele vai aumentar a capacidade cardiopulmonar, então um coração que vai bater muito forte, um pulmão que vai respirar muito profundamente. A massa magra, né, aumenta, a ossificação aumenta, então... digamos assim, ele vai transformar num corpo de homem. A voz também vai mudando, A voz vai mudando, né, por causa da alteração da prega vocal. E ele vai criando aquela profundidade. Então, desafinar no início é normal, mas depois ela vai estabilizando. O menino também vai ter mais pelos, mais acne, vai começar a perder aquela pele de criança, né? Vai começar a ter aquela pele de adolescente. O odor muda também pelas alterações das glândulas que acontecem no corpo. E as alterações de humor, né, que são muito características dessa fase. O humor costuma alterar mais nas meninas ou nos meninos? Depende de adolescente para adolescente, né? Depende mais de adolescente para adolescente do que de homem para mulher. Mas eu acho que a testosterona, marcadamente, ela traz mais irritabilidade. Então, as mães relatam que os meninos, por vezes, ficam mais irritados.
Olha, que interessante. E quando que os pais, eles devem se preocupar com a puberdade precoce ou tardia? São duas situações que podem acontecer, né? Isso. A puberdade precoce ela é muito mais comum do que a puberdade tardia. Tá? A puberdade precoce, inclusive, é frequente. Ela não deve acontecer antes dos 8 anos na menina e antes dos 9 anos no menino. Agora, o que acontece com frequência é que a menina tem aquele broto mamário no período adequado, tá tudo ok, na idade certa, porém a mãe entra em luto por perder o corpo infantil. Então ela vem, ela se preocupa, ela fala que ela não aceita, pede exames, investigação. A gente tenta segurar um pouco esse processo porque a gente sabe que é uma puberdade fisiológica, mas às vezes os pais insistem em investigar porque na verdade eles não aceitam que a criança está saindo da fase da infância e se tornando adolescente. E o broto, ele é só o início, né? Não significa que a menina já vai ter seios e tudo mais num corpo de mulher antes da hora, porque de fato para esse início da puberdade ele tem que aparecer, né? Sim, ele aparece até quando a menina tem uma característica mais de criança, mas isso aí é um processo longo, né? Às vezes são 3, 4 anos até se completar. Ele pode se completar com 17, 18 anos. Então é realmente muito tempo que leva, né? Muitas vezes as pessoas elas começam a procurar o médico com urgência, mas essa urgência realmente não é necessária. O importante é ter, de fato, um acompanhamento, né? Então, a gente pede para pelo menos uma vez por ano que passe pelo consultório do médico, de preferência com o pediatra, mesmo porque uma das coisas mais importantes na avaliação da puberdade é justamente um dado que às vezes as mães não trazem, que é o gráfico de crescimento da criança. Então, quantas vezes a criança tá tudo bem com a saúde dela, você não visita o pediatra, a unidade de saúde, o postinho, e não tem altura. E, de repente, essa altura começa a aumentar. E a mãe pensa assim, poxa, minha filha está passando por um processo aí de saúde, está muito bem, está crescendo bastante, começou a comer, está quietinho, começou a ficar tranquila e, de repente, ela percebe, opa, esse aumento do crescimento foi, na verdade, a puberdade que estava chegando. Inclusive, a curva do crescimento é algo bem básico, né, doutora? Está ali na caderneta, naquele acompanhamento, deve acontecer, inclusive, nas unidades básicas de saúde, no Sistema Único de Saúde. Então, é um instrumento que poderia ali ser mais bem utilizado, tanto pelo entendimento ali das mães, quanto do acesso da população também aos serviços de saúde, para que não houvesse essa preocupação, né? Ah, com certeza. Eu sou uma grande fã da caderneta de saúde. Eu conheci a equipe que elaborou a caderneta de saúde. Foi uma oportunidade que eu tive num congresso no Paraná. Interessante. Eu sou uma fã da caderneta de saúde, né? E eu faço a caderneta de saúde com uma precisão milimétrica, porque realmente traz dados. E ela é insubstituível. Então, e é uma coisa muito fácil, é de fácil acesso, né? Você mede a criança, coloca no gráfico, você vai ter todo o perfil de crescimento. Isso é muito importante, é insubstituível, é barato, é de fácil acesso. E, por vezes, as escolas também estão começando a anotar a altura na caderneta, que eu acho uma estratégia, assim, fantástica, né? Porque até tira um pouco da unidade básica de saúde a única responsabilidade de fazer a caderneta, visto a importância da caderneta, né? Agora, eu acho que as mães também têm que começar a folhear a caderneta, porque lá tem informações muito boas, a qualidade das informações da caderneta, ela é muito boa. Hoje em dia é um livro, né? Eu, inclusive, marco as páginas que eu quero que as mães vão lendo, né? Data a data. E muitas vezes elas procuram informação na internet, elas procuram informação no vizinho, na farmácia e está na caderneta de saúde da criança. Então, é um instrumento fantástico que a gente tem disponível. Muito bem. Quais são as outras mudanças físicas que mais costumam gerar dúvidas ou preocupações dos pais? Você vai saber depois do intervalo, que é bem breve. Então, você de casa, não saia daí. Muito bem, hoje estamos falando sobre a puberdade. O que entender desta fase nova para os pais, nova para os filhos, um processo de mudanças físicas, psicológicas,
mudanças hormonais. Então, hoje estamos recebendo a doutora Melina Kuroda, que é pediatra, nos ajudando a entender este processo. Nós, adultos, né, os pais, todos passaram por essa fase, mas cada momento é um único, então nada como entender um pouco deste processo. Doutora, no bloco anterior você falou que principalmente a questão do aparecimento do broto mamário nas meninas é uma mudança que costuma causar certa dúvida nos pais, uma preocupação, e nos meninos? Bom, nos meninos eu acho muito mais complicado, porque as alterações, elas são muito íntimas. De repente, o menino começa a não querer ser visto pelos pais. Então, assim, ele já segura, o aparecimento não fica mais pelado, nu na frente da família. E aí, a primeira coisa que acontece é na área íntima. Então, fica um pouco escondido. Muitas vezes, as mães falam para mim no consultório: ah, doutora, eu não olho ele há anos. E ele não deixa mais. E quando eu vejo, já está num estado bem avançado, já perdeu a oportunidade de impactar a saúde, de tratar a puberdade precoce. Eu já percebo no exame físico, na inspeção, que o menino está com mais pelo, está com mais músculo, está com um pouquinho de pelo facial, já que tende a acontecer cerca de 1 a 2 anos depois das primeiras alterações. E aí é a hora que a gente começa a fazer os exames, o raio-x da mão, e a gente percebe que às vezes não tem mais como alterar a estatura no menino. E justamente nos meninos, né, que são mais preocupados com a altura. Então, assim, eu até entendo, né, a gente tem que respeitar a intimidade, a vergonha que o menino sente, mas essas alterações de puberdade no menino, elas ficam escondidas, né, e às vezes os meninos são os que mais deixam passar a puberdade precoce. Uma vez não bloqueando essa puberdade precoce no momento certo, já não é possível fazer uma reversão, né, doutora? Não. Se for no estágio inicial, até consegue às vezes regredir um pouco e consegue às vezes bloquear esse processo. Mas quando o menino já chega com uma alteração completa do corpo, provavelmente, né, as cartilagens de crescimento já ossificaram e esse crescimento já não é mais possível. A gente também tem a questão do crescimento repentino, o estirão do crescimento. Como lidar com essa fase, doutora? É uma fase, inclusive, que as crianças comem mais, ali o pai fica preocupado, se está comendo demais, esse menino está com apetite diferente. Também é uma fase de mudanças, né? Sim. O adolescente, ele passa por uma fase de voracidade. Ele come muito, ele come rápido, ele come com muita frequência, o volume calórico aumenta muito. E esse crescimento, ele acontece principalmente nas extremidades primeiro e depois o corpo, o tórax, o abdômen, as pernas vão aumentar. Então, por um certo momento, ele pode ficar estabanado, ele perde a noção, né, até onde o corpo dele vai e ele fica um pouco estabanado. E isso é normal. Muitas vezes os meninos não gostam, eles ficam estranhos, eles falam: eu tô estranho, eu tô meio feio. E a gente tem que sempre orientar que isso é uma coisa transitória, né, que isso vai melhorar, ele vai ganhar a coordenação motora dele de novo, né, e que ele vai ficar, digamos assim, simétrico novamente. Agora, tem uma coisa que é sensacional nesse período, muito necessária, que é a atividade física. Então, o adolescente, ele precisa de atividade física e não é leve, ela é vigorosa por pelo menos 1 hora ao dia, pelo menos 5 dias na semana. Então, não é pouca atividade física. A atividade física tem que ter um componente aeróbico, um componente anaeróbico e pode ter também um componente resistido, né? Como carga, por exemplo. Essa atividade física vai fazer com que a transformação no corpo do adolescente seja melhor, ela aconteça com mais profundidade, então ele vai ganhar mais capacidade cardiopulmonar, vai aumentar a densidade óssea, vai ganhar massa magra, né? Isso tudo é muito importante, mas também vai melhorar a ansiedade, irritabilidade e coordenação motora. Então, não deixem de priorizar a atividade física nesse momento. Inclusive, isso influencia até na vida adulta, né? Com certeza. Adultos que fizeram na infância algum tipo de esporte, algum tipo de exercício, uma atividade que seja, parece que tem mais habilidades, uma coordenação melhor.
justifica também essas questões de postura, de saber ali manusear, de ser estabanados na adolescência, né, doutora? Sim, isso é muito facilmente treinável quando você é criança e adolescente. Se você não passou por esse processo quando você era criança, até tem como fazer esse treinamento quando for adulto. Mas geralmente já vem com uma lesão articular, geralmente não é a mesma coisa de ganhar essa coordenação motora, essa destreza enquanto é criança. As mudanças hormonais e emocionais. E aí vem os pensamentos diferentes, os comportamentos diferentes. Às vezes, muitos se calam, outros se tornam mais respondões. E aí, doutora? Como que os pais podem acolher essa fase de instabilidade ali das emoções desse adolescente? Bom, primeiro que as alterações hormonais, elas causam alterações emocionais. Isso é químico, isso é real e é intenso. Então, o que você deve fazer? Primeiro, lembrar que seu filho, sua filha está passando por esse momento que é uma transformação muito grande, é de transformação. Você deve manter um canal de diálogo aberto, então, um canal fácil, um canal informal, relaxado, né, para você conversar com seu filho. Você deve ser acolhedor, você deve ter uma escuta ativa. Então, evite interromper o adolescente enquanto ele está falando. Né? Evite procurar um horário que seja melhor para você, espere o horário ficar bom para ele, espere ele estar no momento bom para falar. Não interrompa, acolha, então não vá fazer julgamento se aquele problema, se aquele sentimento é válido, ou se é frescura, ou se é demais, ou se é drama. Tente não fazer esses julgamentos. Se o sentimento está presente, é porque ele é real. Né? E ele precisa ser acolhido, entendido, e depois você oferece um apoio. Né? Você vai oferecer um apoio. Se é um problema que você consegue resolver, por favor, não hesite em resolver. Se o problema é um tênis que ele quer levar para a escola, se é algo que a família consegue resolver, não deixe assim no seco, né? Só acolher, tudo bem. Resolva, ajude, né? Por vezes, o adolescente se sente mal em relação à aparência, mas às vezes tem uma questão de acne, uma questão de peso para tratar, uma questão postural. Tem coisas que dá para resolver. Se for uma questão mais sentimental, aí você vai primeiro acolher, né, dar um apoio emocional apenas. Muito bem, a gente vai seguir falando deste assunto tão interessante depois do intervalo, que é bem breve. Então você de casa, não saia daí. Já de volta com o nosso programa hoje, entendendo os processos de mudanças da puberdade, recebendo a pediatra Melina Kuroda, hoje aqui conosco, nos ajudando a entender todas essas mudanças, né, de comportamento, de emoções, mudanças físicas. Outro ponto que costuma mudar também nessa fase, doutora, e é um pilar de saúde, é a questão do sono. O que a gente pode considerar normal no sono durante a fase da puberdade? Como que os pais devem lidar com essas mudanças? O sono é muito importante porque é no sono, geralmente no sono profundo, que a maioria dos hormônios vão ser produzidas. E o sono tem essa capacidade de regular o ciclo circadiano. Então, o adolescente, ele não deve ser permitido que ele vire à noite acordado. Então, nem que vá dormir muito tarde com frequência. Então, o horário de sono ele tem que ser regular e isso é muito importante. Esse é um dos pilares da saúde. Então, ele tem que ter momentos de sono regulares, né? Evitar dormir muito tarde também no final de semana. Ele tem que ter um sono tranquilo. Então, por vezes, a gente tem que ver a questão da saúde, do nariz, questão de temperatura, questão de tosse à noite, né? Que às vezes pode interferir no sono. E ele tem que ter pelo menos 8 a 10 horas de sono. O ideal é que o adolescente acorde com vigor, né? Acorde despertado, descansado. Então, se você tem um adolescente que vai dormir sempre entre 10, 11 horas da noite, meia-noite, acorda 6 horas da manhã, com certeza esse adolescente vai acordar cansado. E isso impacta no crescimento, no humor e também no desempenho escolar. Então, é comum que o adolescente durma mais, de 8 a 10 horas.
Pelo menos 8 a 10 horas. Certo. A alimentação, seria um momento também de tentar implementar algum tipo de planejamento alimentar, algo nesse sentido ou não? Sim, com certeza. Olha, eu sempre digo assim, o corpo da criança, do adolescente, ele foi programado para ser muito saudável, para dar muito certo, para produzir um adulto saudável. Agora, a gente tem pilares importantes, né? A alimentação, sono, atividade física. E é lógico, né? A ausência de estresse, porque o estresse também incomoda bastante o corpo. Agora, a alimentação, é importante que o adolescente, ele coma bem, né? Coma com legumes, verduras, frutas, castanhas, carboidratos complexos, proteína de alto valor biológico, proteína magra, né? Que diminua o consumo de industrializados, porque isso nunca é bom. Muito importante, não só para nutrir o corpo, é também gerar esse comportamento alimentar, esse hábito, que um dia ele vai levar para a idade adulta. Então, muitas vezes no consultório eu falo assim, tá, agora você acha que ele está comendo mal por rebeldia, mas e quando ele tiver o próprio cartão de crédito dele, o que ele vai comprar? Ele vai comprar as coisas que ele consumia na infância. E quando ele for escolher o que ele vai comer no bandejão, você vai estar lá falando para ele, ó, come isso, come aquilo? Não vai. Então, o ideal é que a criança e o adolescente, eles cresçam num ambiente saudável, numa casa com bons hábitos, porque os hábitos, eles são levados para a vida de adulto. E assim, o que a gente quer é que a criança tenha uma infância, né, um período de adolescência saudável, mas o resto da vida também importa, né? E o exemplo, ele arrasta, né, doutora? Não adianta eu querer pregar que o meu filho se alimente de forma saudável, que não come industrializado, se os pais estão ali fazendo uma prática totalmente diferente, né? É verdade. Quantas vezes a mãe chega reclamando da criança e no consultório eu até peso a mãe, calculo o IMC dela e falo assim, olha, vamos a família toda fazer mudança de hábito alimentar, porque hábitos são construídos dentro da família. Agora, um ponto também que deixa aí as mães bem aflitas, os pais também, pais solos, né? Menstruação. Como abordar essa temática com as meninas, doutora? É importante que a mãe, que o pai tenham uma conversa para dar, de fato, aquela orientação, para explicar como é que vai acontecer esse momento, como que eu vou usar o absorvente. Por muitas vezes, as crianças elas não recebem esse tipo de orientação, né? É verdade. A orientação tem que vir parcialmente da família, com toda certeza. É uma coisa que é comum da vida, ele não é um assunto médico. Ele é um assunto da vida da mulher, é pessoal dela, né? Então, algumas informações técnicas vão ser dadas pela mãe. A mãe precisa falar para a filha, olha, em geral, o fluxo tem que ser dessa maneira, a duração é desses dias, de 3 a 5 dias. O fluxo não pode ser muito aumentado. O ideal é que não precise trocar de absorvente várias vezes ao dia. E aí alguns detalhes também técnicos, como quais são os sintomas que estão associados. Você pode ter um pouco de cólica, você pode ter um pouco de irritabilidade, um pouco de dor de cabeça. Isso tudo, se não for muito intenso, está dentro do normal, né? E esses detalhes práticos, as mães geralmente lidam assim com eles muito bem, né? Então vamos lá escolher um absorvente que você goste. Ah, doutora, ela preferiu, ela escolheu esse absorvente, o meu é outro, eu gosto de outro, mas ela escolheu essa marca, né? Como é que vai levar o absorvente para a escola, como é que vai fazer a troca durante o período escolar, que às vezes gera um pouco de receio da menina, né? Como é que você vai lidar com os vazamentos que podem acontecer. Então, isso tudo vem um pouco de dentro de casa, mas sempre lembrando que uma visita ao médico, né? Uma visita ao ginecologista, por vezes, ao pediatra, é importante também. É até a menstruação da menina que ela vai no pediatra? Não, não. A Academia Americana de Pediatria, a Associação Médica do Brasil, eles instituíram que a pediatria vai desde o 3º trimestre da gestação até os 20 anos incompletos. Então, 19 anos, 11 meses e 29 dias ainda é dentro do ramo da pediatria. Bom, de forma bem breve, bem rápida, porque nós estamos inclusive nos nossos últimos minutinhos de programa, doutora, eu queria que você, para reforçar a temática de hoje, então, entrasse na nossa brincadeira e respondesse os nossos mitos ou verdades aqui do nosso Viver Bem sobre puberdade. Então vamos ao primeiro na tela, a menstruação, doutora. Ela só chega depois que os seios crescem completamente? Mito ou verdade? Bom,
Isso aqui é parcialmente mito, tá? A menstruação, ela vem mais ou menos no estágio M3 de Tanner, que é um estágio que a gente usa para graduar. Ele chega quase no fim, depois da menstruação. A menstruação, ela vem quando a menina está quase com o corpo de mulher, mas depois do aparecimento da menstruação, a menina ainda cresce alguns centímetros e ela finaliza esse estágio, o último estágio, que é o número 4. Certo. Mais um mito ou verdade na tela do nosso programa, falando sobre puberdade. Meninos e meninas passam pelas mesmas mudanças hormonais. Mito ou verdade? Isso também é um mito. Na verdade, a criança ela é bem unissex, vamos dizer assim, até a puberdade. Na puberdade, um corpo vai se transformar no corpo do adulto e o corpo da menina vai se transformar no corpo da mulher, né? Do homem e da mulher. Então, um vai ter testosterona, o outro vai ter estrogênio e o corpo vai, digamos assim, caracterizar muito bem o sexo da criança. Muito bem, olha, doutora, realmente foi um bate-papo muito interessante, muito agradável. Infelizmente, o tempo de televisão é curto, mas quem quiser te encontrar, saber outras informações, seguir com este assunto, pode te encontrar como? Bom, eu tenho um Instagram, pediatra, _Melina, pediatra, Curoda, pediatra Melina Curoda. Eu também tenho um site na internet que fala um pouco sobre mim. E eu tenho também, né, um consultório médico, mas no Instagram eu geralmente compartilho muitas informações assim que às vezes eu acho relevante. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Renato, foi muito bom. Espero que você de casa também tenha gostado da nossa temática. Sábado que vem nós estamos de volta, então você tenha um ótimo final de semana, aproveite bem o seu dia. Semana que vem tem mais. Tchau, gente.